Fala pessoal, tudo bem? Se você já me acompanha por aqui, está acostumado com o nosso formato de vídeo, que tem como objetivo fazer algumas análises mais técnicas sobre algumas notícias que movimentam o mercado da engenharia e da construção civil, e dando sequência nos relatórios que nós estamos fazendo agora, analisando possibilidades para 2026. Nesse material eu quero focar especificamente no estado do Paraná. O estado do Paraná, de uma forma qualitativa, foi uma região que trouxe muitos investimentos, principalmente industriais, muito por conta também de incentivos, tanto público quanto incentivos privados de empresas externas, aplicando operações específicas dentro do Paraná. E hoje eu quero trazer um olhar mais quantitativo e menos qualitativo sobre o que aconteceu nesse estado e também poder falar sobre as oportunidades que ainda estão em cima da mesa. No final das contas, projetos que foram originados no decorrer desse ano ou no final de 2024 devem se estender ainda para 2026. O nosso material não tem como objetivo trazer alguma verdade absoluta, e sim muito o contexto de ler o que está acontecendo e trazer hipóteses para a mesa. Tá? Então, esse estudo em específico ele vai ser concentrado em todo o estado do Paraná. Essa fonte específica é uma fonte das ARTs emitidas, e a gente precisa lembrar que as anotações de responsabilidades técnicas do CREA englobam diversos tipos de frentes de trabalho, que vai desde agronomia até vertentes que são voltados aí sim para o real estate, para o mercado imobiliário, o mercado da construção civil. E o primeiro ponto é que a gente consiga separar e tirar da nossa análise o que não serve para nós. Então aqui nós temos a condição de eliminar todos os escopos que são voltados ali para o que nós chamamos aqui dentro de escopos menos relevantes para o setor da engenharia e da construção no quesito de geradores de negócios. Tá? E aqui essa análise a gente vai deixar de fora toda a parte de agronomia, engenharia química e também a parte de engenharia de segurança do trabalho, porque nós entendemos que são vertentes também importantes, mas no quesito relacionamento fornecedor-oportunidade, são oportunidades que são menos atrativas, ok? Então, o primeiro ponto é que o ano de 2025, ele representou até aqui, e aí lembrando que hoje é dia 26 de novembro, ele entregou um volume menor de ARTs em relação a 2024, ok? Isso se dá muito por conta dos incentivos financeiros que aconteceram ali final de 23 e decorrer de 2024, o que trouxe uma volumetria de novos negócios muito pujante dentro do estado do Paraná. E nós devemos fechar o exercício de 2025 com uma volumetria na casa de 720 ou 730, trazendo o mesmo patamar de 2023. Ou seja, não podemos ler como uma retração, mas sim como um ajuste de mercado pós-boom de investimentos, ok? Então, esse é o primeiro fator técnico. Nós temos um volume menor de negócios acontecendo ou sendo originados dentro de 2025. Ainda sobre isso, as principais cidades no Paraná que trouxeram muita pujança de novos negócios, entre elas, em primeiro lugar, Curitiba, seguido aqui por Maringá e depois Londrina. Nós temos também outras regiões como Cascavel, que se destacou bastante, e aqui em São José dos Pinhais. E se nós olharmos para algumas notícias que eu trouxe recentemente nas minhas redes, a gente viu diversas fábricas, edificações, galerias sendo construídas nessas regiões. Ainda sobre isso, a gente traz aqui um top 10 atividades, né? Ou seja, top 10 ARTs mais emitidas dentro desse período. E aí nós temos edificações seguidas por instalações elétricas de baixa tensão, ok? E depois transporte de elevadores, georreferenciamento, e aí voltamos de novo para instalações elétricas e sistemas de energia. Então, ou seja, existe uma janela de oportunidade muito grande para o mercado de energia dentro do Paraná, ok? Mas, ainda em primeiro lugar, nós temos toda a parte de edificações. A gente trouxe para o comparativo de 2024, esse cenário não muda tanto, tá? A gente só muda aqui a ordem, mas a edificação continua no primeiro lugar, seguido por instalações elétricas de baixa tensão. Dando sequência na nossa análise, eu quero trazer um holofote para a série histórica das ARTs emitidas no decorrer dos anos. E aqui, como eu bem disse, esse ano ele deve reajustar ao final de dezembro para algo muito parecido com 2023. E o que nos fica, basicamente, é conseguir ter essa percepção de oportunidades a serem desenvolvidas ali na praça do Estado do Paraná. Agora, bom, dando sequência aqui na análise, eu quero trazer agora um olhar específico e nichado para as ARTs da modalidade de engenharia civil,
onde a gente segue os mesmos padrões, porém com uma volumetria menor, seguindo aqui as top cidades, Curitiba, Londrina e Maringá, seguido de Ponta Grossa e Cascavel. Dentro dos principais escopos, que por ser engenharia civil se mantém edificações, as instalações elétricas ainda, e a gente já avança ou muda o nosso ranking aqui para sistemas de tratamento de esgoto e edificações mistas, né, ou também levantamentos topográficos, ou seja, por se tratar de uma análise quantitativa por número de ARTs e não por tamanho de empreendimentos, é natural que nós tenhamos muitos pequenos escopos, talvez, de obras que não são tão oportunas para todos os fornecedores, mas que apresentam uma grande volumetria, tá? Falando aqui de residências de alto padrão e outros tipos de empreendimentos. Caminhando aqui para o segmento de elétrica, a gente vai reduzindo cada vez mais o número de ARTs emitidas, tá? Mas sempre mantendo os mesmos padrões, 2024 em alta, reajuste para 2025. Nós caminhamos aqui para uma volumetria de 100 mil ARTs emitidas, seguindo as mesmas cidades, e aqui, dentro das modalidades, a gente consegue ter um holofote um pouco mais claro sobre sistemas de energia, de geração de energia solar, distribuição de energia elétrica em áreas rurais e outras modalidades nichadas dentro do aspecto instalações elétricas, ok? E só para fechar a nossa análise, em último lugar aqui, né, eu não vou me ater às outras disciplinas, a modalidade de mecânica, que conta para nós toda a parte de transporte de elevadores, sistemas complementares como HVAC, vasos de pressão, fabricação de equipamentos, e aqui nós conseguimos ter também um mapa um pouco mais disperso e também concentrado em algumas regiões específicas, que, como, de novo, né, mantendo Londrina, Curitiba e Cascavel e Ponta Grossa. Pessoal, essa é a análise. Bom, pessoal, então essa foi a análise do Estado do Paraná. Eu espero que esse conjunto de informações consiga guiar o seu time comercial no decorrer de 2026 e que esse e os outros estudos possam contribuir para as suas análises e planejamentos comerciais para as próximas atividades. Então, se você me assistiu até aqui, eu gostaria de pedir encarecidamente que você curtisse o nosso vídeo, compartilhasse ele com a sua rede de contatos dentro do mercado da engenharia e da construção. E se esse conteúdo faz sentido para você, fique de olho, porque constantemente a gente tem trazido análises técnicas específicas do setor da engenharia e da construção, de uma forma muito atual, muito recente, pro que diz respeito do nosso setor, que é o setor da construção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima análise. Valeu!